Era uma terça-feira qualquer quando o Major Antônio Carlos Silva decidiu correr no aterro do Flamengo. Você já parou para pensar quantas vezes sua pele determina como os outros te veem, antes mesmo de você abrir a boca? Quantas vezes sua dignidade é questionada não pelo que você fez, mas simplesmente por quem você é? Naquele final de tarde carioca, com o Cristo Redentor testemunhando do alto, um homem que dedicou 30 anos de sua vida a servir e proteger o Brasil, descobriria que, aos olhos de alguns, sua farda invisível não era suficiente para protegê-lo do peso de sua própria pele. Esta é a história real de um major do Exército Brasileiro que, em pleno século XXI, precisou provar sua inocência por ter a audácia de existir em um espaço público. Uma história que ecoa nas experiências de milhões de brasileiros negros que, todos os dias, enfrentam o olhar desconfiado de uma sociedade que ainda carrega feridas profundas de um passado escravocrata mal resolvido. O que aconteceu naquela tarde no aterro do Flamengo não foi apenas uma abordagem policial. Foi um espelho doloroso da nossa realidade social. Um momento em que a verdade nua e crua sobre o racismo estrutural brasileiro se revelou sob o céu azul da cidade maravilhosa. E o que Major Antônio fez para reverter a situação vai te fazer repensar tudo o que você acredita sobre dignidade, resistência e o poder transformador da verdade. A brisa suave da Baía de Guanabara acariciava o rosto de Major Antônio Carlos Silva, enquanto ele ajustava os fones de ouvido e verificava o aplicativo de corrida no celular. Aos 45 anos, aquele homem negro de porte atlético e olhar sereno carregava nas costas 3 décadas de dedicação às Forças Armadas. Cada cicatriz em suas mãos contava uma história de serviço ao país. Cada ruga ao redor dos olhos falava de noites em claro, protegendo a pátria que jurou defender. Naquela tarde de março, vestido com uma camiseta simples, shorts de corrida e tênis gastos pelo uso, Major Antônio era apenas mais um dos centenas de brasileiros que escolhem o aterro do Flamengo para manter a forma física. Mas sua presença ali, naquele espaço democrático da Zona Sul carioca, despertaria uma sequência de eventos que revelariam as camadas mais profundas do preconceito que ainda assombra nossa sociedade. Antes de continuarmos essa história que vai mexer com suas convicções, me conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo? E qual foi o relato de injustiça ou superação que mais te marcou aqui no canal? Suas experiências enriquecem nossa comunidade e mostram que não estamos sozinhos nessa jornada. Eram exatamente 17 horas e 22 minutos quando o Major Antônio notou a viatura da Polícia Militar reduzindo a velocidade ao passar por ele. Um arrepio percorreu sua espinha, não de frio, mas daquele pressentimento ancestral que todo homem negro brasileiro conhece bem. Era o mesmo calafrio que sentiu aos 15 anos quando foi parado pela primeira vez. O mesmo aperto no peito que acompanhou sua juventude em Madureira. O mesmo nó na garganta que pensava ter deixado para trás com a conquista da patente militar. Os 2 policiais desceram da viatura com aquela postura que ele conhecia bem, mas agora do outro lado. Sargento Mendes, um homem branco de meia-idade com bigode grisalho, e Soldado Carvalho, jovem negro que evitava o contato visual direto. A ironia da situação não passou despercebida por Major Antônio. Mesmo entre os próprios negros, o racismo estrutural criava fissuras e contradições dolorosas. Documento, disse Sargento Mendes, sem preâmbulos ou cortesias. Não era um pedido, era uma ordem que ecoava séculos de hierarquias raciais mal resolvidas. Major Antônio sentiu o peso daquela palavra única, carregada de toda a desconfiança histórica que sua presença provocava naquele ambiente. Com movimentos lentos e deliberados, aprendidos em décadas de treinamento militar, ele alcançou a carteira no bolso traseiro dos shorts. Cada gesto era calculado para não despertar mais suspeitas. Cada movimento, uma dança silenciosa de autopreservação que todo homem negro aprende desde a infância. O que o senhor está fazendo aqui? A pergunta de Sargento Mendes cortou o ar como uma lâmina. Major Antônio olhou ao redor, vendo dezenas de outras pessoas correndo, caminhando, pedalando. Brancos, negros,
jovens, idosos, mas apenas ele estava sendo questionado sobre sua presença naquele espaço público. Correndo, respondeu o Major Antônio, com a voz calma que aprendeu a modular ao longo de anos comandando tropas. Não havia desafio em seu tom, apenas a dignidade serena de quem conhece seu lugar no mundo, mesmo quando o mundo insiste em questioná-lo. Correndo aonde? Vindo de onde? As perguntas se multiplicavam como espinhos. Sargento Mendes examinou os documentos com a minúcia de quem procura culpa onde talvez não exista. RG, CPF, carteira de motorista. Tudo em ordem, como sempre esteve na vida impecável de Major Antônio. Soldado Carvalho permanecia em silêncio, e Major Antônio podia ver no jovem colega de cor o conflito interno que o corroía. Reconhecia naqueles olhos desviados a dor de quem precisa escolher entre a solidariedade racial e a solidariedade corporativa. Era uma escolha que nenhum homem deveria ser forçado a fazer. Tem alguma denúncia contra mim? Major Antônio perguntou, mantendo o tom respeitoso mas firme. Ele sabia que estava pisando em terreno minado, mas também sabia que sua dignidade não era negociável, nem mesmo diante da farda que uma vez vestiu com orgulho. Relaxa, cara, é só uma verificação de rotina, disse Sargento Mendes, usando aquele tom paternalista que Major Antônio conhecia bem. Era o mesmo tom usado com crianças desobedientes ou suspeitos em potencial. Nunca o tom usado com cidadãos respeitáveis em espaços públicos. Mas Major Antônio sabia que não era rotina. Conhecia os protocolos, os procedimentos, as justificativas legais para abordagens policiais. Sabia que estar correndo no aterro do Flamengo em plena luz do dia, com documentos em ordem e sem portar nada suspeito, não constituía fundamento para uma abordagem policial. Sabia, principalmente, que sua cor era o único elemento que diferenciava sua situação da de dezenas de outros corredores que passavam despercebidos pelos mesmos policiais. A humilhação queimava em seu peito como ácido. Não era apenas o constrangimento do momento, mas a dor acumulada de uma vida inteira, enfrentando olhares desconfiados, perguntas desnecessárias, suspeitas infundadas. Era a ferida nacional que sangrava através de sua experiência individual. Vocês sabem quem eu sou? A pergunta saiu mais como uma reflexão do que como uma ameaça. Major Antônio não estava tentando usar sua patente como escudo, mas sim despertar uma consciência que parecia adormecida naqueles uniformes. Quem o senhor é? Sargento Mendes perguntou, agora com um tom ligeiramente mais cauteloso. Havia algo na postura daquele homem negro, na forma como ele mantinha a dignidade mesmo sob pressão, que começava a despertar uma pulga atrás da orelha. Major Antônio respirou fundo. Era chegado o momento da verdade, literalmente. Alcançou novamente a carteira, desta vez retirando um documento que carregava sempre consigo. Sua carteira de identificação militar. Major Antônio Carlos Silva, Exército Brasileiro. 30 anos de serviços prestados a esta nação, disse, estendendo o documento com a mesma solenidade com que prestou juramento à bandeira décadas atrás. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sargento Mendes examinou a carteira militar com os olhos arregalados, passando o dedo sobre a foto, verificando os dados, confrontando a realidade com seus preconceitos internalizados. Soldado Carvalho finalmente levantou os olhos, e Major Antônio pôde ver neles uma mistura de vergonha, alívio e reconhecimento. Major, Sargento Mendes começou, mas as palavras se perderam no ar. Como se desculpar por ter visto criminoso onde havia herói nacional? Como explicar que o uniforme civil não apagava décadas de dedicação militar? Como justificar que a cor da pele havia sido mais forte que qualquer benefício da dúvida? Se você está acompanhando essa reflexão sobre dignidade e resistência e acredita que histórias como essa precisam ser contadas, se inscreva no canal e ative o sininho. É através do compartilhamento dessas experiências que construímos uma sociedade mais justa e consciente. Major Antônio não disse nada por alguns segundos. Deixou que o peso da revelação assentasse, que a lição se gravasse na consciência daqueles homens. Não era vingança que ele buscava,
mas educação. Não era humilhar quem o humilhara, mas plantar sementes de reflexão que talvez impedissem futuras injustiças. Sargento Mendes, disse finalmente com a voz de quem está acostumado a ensinar e não apenas a repreender. Eu servi este país em 3 missões internacionais. Comandei tropas na Haiti, protegi fronteiras na Amazônia, treinei soldados que hoje protegem nossas cidades. Passei 3 décadas da minha vida acordando antes do sol para defender a pátria que amo. Cada palavra era pronunciada com a precisão militar que se tornara segunda natureza. Não havia raiva em sua voz, mas havia uma dignidade férrea que cortava mais fundo que qualquer grito ou acusação. E hoje, aos 45 anos, correndo no mesmo espaço público que ajudei a proteger, preciso provar minha inocência por ter a audácia de existir. Continuou Major Antônio. Preciso mostrar credenciais para justificar minha presença em uma calçada que meus impostos ajudam a manter. Sargento Mendes baixou a cabeça. Soldado Carvalho finalmente encontrou coragem para falar. Major, peço desculpas, nós erramos. A admissão do erro pelo jovem soldado negro foi como um bálsamo e uma ferida ao mesmo tempo. Major Antônio via naquele rapaz sua própria juventude, os sonhos militares, o desejo de servir e proteger, mas também via como o sistema conseguia transformar até mesmo vítimas em perpetuadores de injustiça. Soldado, disse Major Antônio, olhando diretamente nos olhos do jovem militar, você não errou sozinho. Todos nós erramos quando permitimos que preconceitos guiem nossas ações. Todos nós erramos quando vemos suspeitos onde deveríamos ver cidadãos. A conversa que se seguiu durou quase 20 minutos. Ali, na beira da Baía de Guanabara, com o Pão de Açúcar como testemunha, 3 homens de gerações e experiências diferentes tiveram uma das conversas mais honestas sobre racismo e preconceito que talvez já haviam experienciado. Major Antônio contou sobre sua infância em Madureira, sobre os sonhos militares nascidos da admiração pelos desfiles de 7 de setembro, sobre as primeiras discriminações na caserna, sobre como conquistou o respeito através da competência e dedicação. Falou sobre as noites em claro estudando para concursos, sobre os olhares desconfiados mesmo depois de conquistar patentes, sobre a responsabilidade extra que sentia por representar tantos outros jovens negros que sonhavam com a carreira militar. Sargento Mendes, por sua vez, abriu-se sobre seus próprios preconceitos, sobre como cresceu em uma família onde brincadeiras racistas eram normalizadas, sobre como nunca havia parado para questionar suas próprias atitudes. Admitiu que via suspeitos em rostos negros, com uma facilidade que jamais aplicava a rostos brancos. Soldado Carvalho foi quem mais se emocionou durante a conversa. Contou sobre a dor de ter que abordar pessoas que se pareciam com seus próprios irmãos, sobre como muitas vezes se sentia traindo sua própria comunidade. Falou sobre o conflito interno de vestir uma farda que teoricamente o protegia, mas que não o impedia de ser visto com desconfiança quando estava de civil. Major, disse Soldado Carvalho com a voz embargada, quantas vezes o senhor foi abordado mesmo sendo militar? A pergunta atingiu Major Antônio como um soco no estômago, porque a resposta era, muitas, mais do que gostaria de lembrar, mais do que deveria ser aceitável em um país que se orgulha de sua democracia racial. Soldado, respondeu Major Antônio, cada abordagem injusta é uma a mais do que deveria existir, mas cada uma também foi uma oportunidade de mostrar quem realmente somos. Cada vez que mantenho minha dignidade diante do preconceito, estou abrindo caminho para o próximo jovem negro que sonha com a farda militar. A conversa evoluiu para algo muito além de uma simples abordagem policial. Tornou-se um momento de educação mútua, de reconhecimento de feridas históricas, de construção de pontes sobre abismos raciais que pareciam intransponíveis. Major Antônio falou sobre a responsabilidade que sentia como um dos poucos oficiais negros de alta patente no Exército, sobre como cada decisão que tomava, cada comando que dava, cada exemplo que oferecia, estava sendo escrutinizado não apenas como major,
mas como major negro. Era um peso extra que carregava com orgulho e determinação. Sargento Mendes admitiu que nunca havia pensado sobre o peso extra que pessoas negras carregam em posições de liderança. Reconheceu que via normalidade quando um oficial branco cometia erros, mas questionava a competência quando um oficial negro fazia o mesmo. É isso que chamamos de racismo estrutural, explicou o Major Antônio, sem tom de acusação, mas com a paciência de um educador. Não é apenas o racismo explícito, das ofensas diretas. É esse conjunto de atitudes inconscientes que fazem com que uma pessoa negra precise sempre provar mais, fazer melhor, ser perfeita para ser aceita como normal. A revelação foi como uma luz se acendendo na mente de Sargento Mendes. Pela primeira vez, ele conseguiu enxergar além de seus próprios preconceitos e compreender a complexidade do problema racial brasileiro. Soldado Carvalho, inspirado pela coragem de Major Antônio, começou a falar sobre suas próprias experiências. Contou sobre como evitava certas áreas da cidade quando estava de folga, sobre como seus amigos de infância o viam com desconfiança depois que entrou para a PM, sobre como se sentia dividido entre dois mundos que pareciam incompatíveis. "Soldado", disse Major Antônio, colocando a mão no ombro do jovem, "você não precisa escolher entre ser negro e ser policial. Você pode ser um policial que usa sua posição para proteger sua comunidade, para ser a ponte entre dois mundos. Cada atitude sua pode fazer a diferença na vida de alguém." Eram quase 19 horas quando a conversa finalmente chegou ao fim. O sol se punha sobre a Baía de Guanabara, pintando o céu com tons de laranja e rosa que contrastavam com a profundidade azul do mar. Era como se a própria natureza estivesse celebrando aquele momento de conexão humana genuína. Sargento Mendes e Soldado Carvalho se despediram de Major Antônio com apertos de mão respeitosos e promessas de reflexão. Não foram apenas cortesias de fim de conversa, mas compromissos genuínos de mudança pessoal e profissional. Major Antônio finalmente pôde retomar sua corrida, mas agora carregava no peito algo diferente. Não era apenas o cansaço físico do exercício, mas uma satisfação profunda de quem plantou sementes importantes em terreno fértil. Sabia que aquela conversa mudaria não apenas a perspectiva daqueles dois policiais, mas potencialmente a vida de todas as pessoas negras que eles abordariam no futuro. Enquanto corria pela ciclovia do aterro, Major Antônio refletia sobre o poder transformador da verdade. Não a verdade como arma de confronto, mas a verdade como instrumento de educação. Sua patente militar não era apenas um escudo contra o preconceito, mas uma responsabilidade de usar sua posição privilegiada para educar e transformar. Pensou em quantos outros Major Antônios existiam pelo Brasil afora. Homens e mulheres negros que conquistaram posições de respeito através de mérito e dedicação, mas que ainda enfrentavam o olhar desconfiado de uma sociedade que reluta em reconhecer sua humanidade plena. Pensou também em quantos jovens negros desistiam de sonhar com carreiras militares ou policiais porque se sentiam desencorajados pelas barreiras raciais. Quantos talentos desperdiçados, quantas vocações frustradas, quantas contribuições perdidas por causa de preconceitos que pareciam arraigados na estrutura social brasileira. Mas Major Antônio também pensou na esperança, na capacidade humana de mudança, na possibilidade de educação, na força transformadora do diálogo respeitoso. Viu esperança no jovem Soldado Carvalho, que talvez se tornasse um defensor de sua comunidade dentro da corporação. Viu esperança em Sargento Mendes, que talvez começasse a questionar seus próprios preconceitos e a educar outros colegas. 3 dias depois, Major Antônio recebeu uma ligação inesperada. Era Soldado Carvalho, pedindo para conversar pessoalmente. Eles se encontraram no mesmo local da abordagem, mas desta vez como 2 homens negros, compartilhando experiências e construindo pontes. Soldado Carvalho contou que havia conversado com outros colegas sobre aquela tarde transformadora. Alguns resistiram à reflexão, mas outros se mostraram abertos ao diálogo. Ele estava organizando um grupo de estudos informal sobre relações raciais na corporação,
e queria convidar Major Antônio para ser palestrante. Major, disse o jovem soldado, o senhor plantou uma semente naquela tarde. Agora quero ajudar a regá-la para que cresça e dê frutos. Major Antônio sorriu. Era exatamente isso que esperava ouvir. A transformação real não acontece através de confrontos ou acusações, mas através da educação paciente, do diálogo respeitoso, da construção de pontes sobre abismos de incompreensão. Sargento Mendes também procurou Major Antônio algumas semanas depois. Queria se desculpar formalmente e, mais importante, queria aprender. Pediu indicações de livros sobre história africana e afro-brasileira. Queria entender melhor as raízes dos preconceitos que carregava inconscientemente. Major, disse Sargento Mendes, eu tenho 42 anos e até aquela tarde nunca havia realmente conversado com um negro sobre racismo. Parece absurdo, mas é a verdade. Cresci achando que não era racista porque não usava palavras ofensivas, mas nunca questionei minhas próprias atitudes. A honestidade brutal de Sargento Mendes tocou Major Antônio profundamente. Era o tipo de vulnerabilidade que permitia crescimento real, mudança genuína. Chegando ao final desta história que nos faz refletir sobre preconceito, dignidade e transformação, quero te fazer um convite. Se esta narrativa te tocou de alguma forma, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma única história pode mudar completamente a perspectiva de uma pessoa sobre o mundo. E não esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões sobre justiça social, dignidade humana e a construção de uma sociedade mais igualitária. Hoje, 2 anos depois daquela tarde transformadora no aterro do Flamengo, Major Antônio Carlos Silva continua correndo na mesma ciclovia. Mas agora ele corre não apenas para manter a forma física, mas como um ato de resistência dignificada, como uma afirmação silenciosa de seu direito de existir plenamente em todos os espaços. Soldado Carvalho foi promovido a cabo e se tornou referência em sua unidade para questões de relações raciais. Criou um programa de sensibilização que já alcançou centenas de policiais militares, mudando perspectivas e salvando vidas. Sargento Mendes, por sua vez, descobriu uma paixão inesperada pela história afro-brasileira e se tornou um dos defensores mais ardorosos da diversidade em sua corporação. Transformou sua própria ignorância em combustível para a educação e mudança. A história de Major Antônio não é única. Acontece todos os dias, em todas as cidades do Brasil, com homens e mulheres negros que precisam provar constantemente seu direito de existir com dignidade. Mas também é uma história de esperança, de como a verdade, quando apresentada com coragem e serenidade, tem o poder de transformar corações e mentes. Naquela tarde, no aterro do Flamengo, 3 homens descobriram que, por trás dos uniformes e preconceitos, éramos todos apenas seres humanos tentando encontrar nosso lugar no mundo. E que às vezes basta uma conversa honesta para derrubar muros que pareciam intransponíveis. Major Antônio Carlos Silva provou naquele dia que a verdadeira força não está em revidar com violência ou revolta, mas em manter a dignidade, mesmo quando ela é questionada, em educar mesmo quando se é discriminado, em construir pontes mesmo quando outros constroem muros. Esta é a história de um major que foi abordado por sua cor, mas que transformou um momento de injustiça em uma lição de humanidade. Uma história que nos lembra que a mudança real acontece não através de decretos ou leis, mas através de conversas corajosas entre pessoas dispostas a crescer. E você, que histórias de superação e dignidade carrega em seu coração? Que pontes está disposto a construir para um Brasil mais justo e igualitário?